Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós iremos dar início a um novo conteúdo para finalizar ali o módulo 3. Seria não, né? Será o capítulo 7, Brasil na atualidade, né? Para isso, eu vou iniciar o nosso compartilhamento de tela, ok? Então vamos lá. Hum, Prontinho, começando. Em alguns instantes. Prontinho. Aqui, pronto. Bem, pessoal, o Brasil na atualidade. Então, capítulo 7 é a nossa aula de hoje. Bem, esse capítulo, ele inicia falando ali do finalzinho, né, da ditadura, né, o fim desse regime que durou tanto tempo, por volta ali de 21 anos. Bem, pessoal, o fim do governo Geisel, né, na verdade, o governo Geisel ele já é marcado pelo gradual fim da ditadura civil-militar, né, como o livro aqui está falando. Bem, esse governo ele é marcado, na verdade, por retrocessos, por avanços e retrocessos na no caminhar para o fim da ditadura. Avanços, porque os atos institucionais são revogados, principalmente, né, o AI-5, que é o responsável pelo endurecimento do regime, lembrando que o golpe acontece em 64 e em 68, o AI-5 é institucionalizado, né? E então é ali que o governo realmente se fecha. O AI-5, por exemplo, tirava o direito ao habeas corpus, o que vai abrir caminho para prisões arbitrárias, vai abrir caminho, né, para prisões, desaparecimento, tortura de pessoas pelo regime. Então, ali no final do governo Geisel, em 78, o AI-5 e outros AIs, né, outros atos institucionais que são decretos, são revogados, mas também vai rolar o pacote de abril, né? Ou seja, o governo vai dar liberdade por um lado e vai tirar não, né? Vai endurecer de outro. O pacote de abril ele vai falar exatamente sobre a não possibilidade de escolha direta nas eleições para governadores. Então, vamos usar aqui a nossa canetinha para a gente poder falar, né, que os atos institucionais foram revogados, tá, gente? Isso no governo Geisel, foram revogados, mas, né, o pacote de abril veio, né, com um conjunto de medidas que, por exemplo, vai manter eleições indiretas para governadores, vai ampliar também o mandato presidencial, né? E também vai falar que parte dos senadores fosse escolhida diretamente pelo presidente, ou seja, vai manter toda uma característica de governo ditatorial. Em 79, o Figueiredo assume e com ele vem a lei da anistia. A anistia é o ato de perdoar, vamos dizer assim, crimes, principalmente crimes, né? Tem aqui do lado, ó, ato do governo que declara impunível
delitos praticados por motivos políticos ou penais, anulando condenações e suspendendo penas. Bem, pessoal, a nossa lei de anistia, ela é bastante contraditória. Na América Latina, né? A América Latina como um todo vai viver uma grande onda ditatorial ali na década de 60, 70, enfim. E esses países da América Latina também terão suas leis de anistia. Mas a lei de anistia no Brasil, ela vai funcionar de forma diferente desses outros países. Por exemplo, no Chile, o ditador Pinochet, né, na verdade, as pessoas envolvidas no regime ditatorial daquele país foram presas e julgadas após o regime. No Brasil, com a lei de anistia, ela servia para os dois lados. As pessoas que tiveram que sair do país porque eram contra o regime foram perdoadas, mas abriu brecha também para os militares que praticaram torturas, assassinatos, enfim, crimes hediondos, também se mantivessem impunes. Então, assim, a nossa lei de anistia ela é ampla e restrita, ou seja, ela pega tanto as pessoas que foram acusadas injustamente por lutarem contra o regime, como também beneficiou quem participou ativamente cometendo crimes em nome do governo, ok? Então, esse parágrafo vai falar exatamente sobre isso e ele é bem importante, ó. Com a lei de anistia, muitos brasileiros que estavam exilados do país tiveram permissão para regressar. Artistas, estudiosos, enfim, né? Puderam retornar para o Brasil, fortalecendo o movimento de redemocratização. Figueiredo vai promover também uma reforma partidária, tá? Anulando o bipartidarismo, isso é importante, tá? Outro ponto ali do governo Figueiredo, que vai permitir, então, a criação e a legalização de outros partidos, vai acabar com aquela ideia, né, de um partido do governo e um partido de oposição, porque a gente sabe muito bem que não existe oposição de verdade no governo ditatorial, né? Com isso, novas lideranças, né, em defesa do fim da ditadura vão começar a ganhar espaço no cenário político nacional. Bem, continuando aqui. E saiu. Só um pouquinho, voltando. Ih, vai demorar para carregar? Não, já carregou. Bem, pessoal, voltando aqui, deixa eu só ampliar. Nesse movimento, né, de surgimento de novos partidos, né, e é um momento também de contexto. O movimento grevista e o movimento das diretas já vão ganhar bastante espaço. Com a abertura política, né, os trabalhadores vão se sentir à vontade de reivindicarem direitos. Então, uma onda grevista no ABC paulista, né, vai fazer parte desse momento. O líder sindical, né, que vai ter grande influência nesse movimento grevista é o Lula, né, é ali que ele surge na vida política, reivindicando principalmente maiores salários. Mas essa não vai ser a única reivindicação, né? Essa vai ser a reivindicação principal, mas todo esse movimento vai ganhar um ar de iniciativa política e junto a ele o movimento das diretas já vai ganhar grande força. O que era o movimento das diretas já? O movimento das diretas já era uma campanha, né, pedindo a aprovação da emenda do Dante de Oliveira. Deixa eu vou ter que diminuir aqui só um minuto para poder caber tudo na mesma página. Aqui, ó. A emenda do Dante de Oliveira previa o quê? Previa
a votação direta para os governantes nas próximas eleições. Bem, a emenda não passou, né? Não foi aprovada, mas o movimento entrou para a história como sendo o primeiro, vamos dizer assim, nesse processo de redemocratização. E é isso que diz aqui esse parágrafo bem importante. Vamos ler um pouquinho sobre ele. Os manifestantes queriam pressionar o Congresso para aprovar a proposta de emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para presidente. Ao votarem a emenda, porém, não houve um número suficiente de políticos, né? E, portanto, ela não foi aprovada. Contudo, o movimento, né, das diretas já foi muito importante para demonstrar a força da população e sua mobilização a favor da democracia. Mesmo com a reprovação da emenda, né, o candidato eleito indiretamente pelo Congresso, em 85, foi o político civil Tancredo Neves, fato que marcou o fim da ditadura civil-militar no Brasil. O que acontece? Mesmo de forma indireta, pela primeira vez depois de anos, o poder passou para as mãos de um presidente civil. Vamos lá. Seguindo aqui. Comissão Nacional da Verdade, galera. Essa página vai falar de um movimento bastante importante e muito útil para a sociedade civil. Como eu comentei com vocês, a nossa lei de anistia ela é ampla e restrita, ou seja, ela beneficiou tanto as pessoas que foram perseguidas pelo regime, mas também beneficiou os militares que foram, né, os grandes responsáveis por grandes crimes que aconteceram nesse período. E aí, eles não podem ser processados, porque a lei de anistia vai beneficiar ambos os lados. A Comissão da Verdade, então, ela serve para desvendar, né, crimes cometidos neste período. Mesmo que os responsáveis não possam ser processados por causa da lei de anistia, a Comissão da Verdade ela vai mostrar para a sociedade realmente os crimes que aconteceram. Ok? Então, ela é bem importante. Lembrando, pessoal, que a lei de anistia, que a Comissão da Verdade, ela não vai pegar só a questão do período militar, tá? Desde a era Vargas, né? Lembrando que um governo ditatorial ele pode ser tanto de esquerda quanto de direita, tanto civil quanto militar. Vargas, por exemplo, foi uma ditadura civil. Então, o que vai acontecer? A Comissão Nacional da Verdade, ela tem, né, essa missão de desvendar, de investigar, de mostrar para a sociedade os crimes que aconteceram desde lá desta primeira ditadura que ocorreu aqui no Brasil. Bem, agora, pessoal, deixa eu diminuir aqui, nós temos nas páginas 319 e 320, deixa eu colocar aqui, 319 e 320, exercícios para serem feitos. Então, vamos fazer o seguinte, esse vídeo, vamos fazer a atividade e em seguida nós iremos retornar, beleza? Então, 1, 2, 3, pausando. Beleza, galerinha? Vocês pausaram o vídeo, fizeram a atividade, agora é o nosso momento de correção. Deixa eu ampliar aqui para eu conseguir ler. Bem, vamos lá. Durante, né, o governo Geisel, teve início o processo de abertura política. Porém, algumas medidas adotadas naquela época foram bastante contraditórias e iam contra o processo de abertura. Explica-lhe o contexto. Bem, embora, né, a revogação dos atos institucionais
fossem algo positivo, né, que demonstrassem ali um processo de abertura, rolou também no governo Geisel o pacote de abril, que ao contrário, né, do que indicava a revogação dos atos institucionais, não abriu o regime, ele mantinha fechado, porque o pacote de abril, por exemplo, vai instituir o aumento do mandato presidencial, ou seja, continuidade da ditadura, ele vai instituir o voto indireto para governadores e por aí vai. Ok, pessoal? Continuando aqui, complete as frases com as palavras abaixo. Então, aqui nós temos direitos humanos, greves, Comissão Nacional da Verdade, anistia e direta e já. Vamos para a letra A. As, pontinho, pontinho, foram manifestações que pressionavam o Congresso a aprovar a proposta de emenda Dante de Oliveira, que garantia eleições diretas para presidente. Pessoal, a palavrinha que se encaixa aqui, né, na verdade, duas, né, palavrinhas, diretas já. B. A lei da, pontinho, pontinho, anulou parte dos crimes dos opositores da ditadura. Os militares também acabaram impunes em relação a crimes de morte e tortura. A lei da anistia. C. Em 1979, centenas de pessoas realizaram paralisações e greves no país, buscando melhores salários e mais direitos. Na letra D, são duas, hein? A Comissão da Verdade tinha como objetivo investigar e trazer à tona as violações de direitos humanos que ocorreram no Brasil desde 1946. Bem, pessoal, a número 3 é uma pesquisa, tá? Que é bem interessante ser feita. Vamos agora para a página 320. Bem, na página 320, deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Nós temos um texto, tá? Que é um relatório da Comissão Nacional da Verdade. E baseado nele, nós vamos responder as questões. Letra A. Deixa eu aumentar aqui de novo. Qual é o assunto do texto acima? Está pedindo para a gente assinalar a correta. Deixa eu marcar aqui, então. A correta, pessoal, é aqui a do meio, ó. Os objetivos da Comissão Nacional da Verdade. Esse é o tema central do texto. De acordo com o texto, por que a comissão ela foi formada? Bem, baseado no texto, pessoal, a comissão ela foi formada após reivindicações dos familiares, tá? Mortos e desaparecidos políticos, e também por causa, né, da demanda histórica da sociedade brasileira. A letra C está pedindo para a gente sublinhar um trecho do texto que mostre como foi a atuação da Comissão né, Nacional da Verdade. Bem, no segundo parágrafo está a nossa resposta, e ela começa aqui, ó, pessoal. O esclarecimento circunstanciado dos casos de determinação ilegal, tortura, morte, desaparecimento forçado, a ocultação de cadáver, enfim, vai até direitos humanos, pessoal. Aqui, ó. Até direitos humanos. Essa é a resposta da letra C. O que está pedindo a letra D? Agora explique o trecho destacado em azul. Aqui, ó. Essa frase aqui, ó. As ações da CNV, né, Comissão Nacional da Verdade, visaram o fortalecimento das instituições democráticas. Bem, pessoal, ao analisar, né, o período da ditadura, verificamos crimes, violações dos direitos humanos, e a comissão, né, ela vai buscar tornar viva
na memória dos brasileiros as arbitrariedades do regime, fortalecendo a democracia. Ou seja, a Comissão Nacional da Verdade ela serve para manter viva na nossa memória os crimes cometidos nesse período para que a gente não repita, né, enquanto sociedade, o que aconteceu lá no nosso passado. Bem, então, vamos voltar aqui. Na página 321, nós vamos começar agora a falar do período democrático, né? O Tancredo Neves ele vai ser eleito indiretamente, porém ele não vai chegar a assumir, né, a presidência porque ele vai falecer, ok? E quem vai assumir, na verdade, o governo é o seu vice, o José Sarney. O grande problema, né, o grande desafio dos governos civis pós-redemocratização é justamente tentar vencer a inflação e a hiperinflação, que foi uma herança deixada pelo governo militar, né, desde o fim do milagre econômico. E aí, para tentar, né, conter a inflação, vários planos econômicos, troca de moeda, vão acontecer nesses governos. No, né, governo Sarney, ele vai lançar o Plano Cruzado, que vai substituir o Cruzeiro pelo Cruzado. Ok? Bem, esse plano, né, econômico não vai dar certo, não vai ter resultado e, obviamente, isso vai trazer, né, insatisfação popular. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, isso aqui é bem importante, tá? Em 85, né, vai ser criado, então, esse conselho, esse grupo era vinculado ali, ao Ministério da Justiça, e ele vai ter como objetivo promover a valorização das mulheres nos âmbitos políticos, econômicos, culturais, e por aí vai. Bem, nesse contexto, né, de conquistas civis, um grande ponto do governo Sarney é a promulgação da Constituição de 88. Vamos falar dela aqui, ó. A Carta Cidadã, né? A Constituição ela vai ser considerada a mais democrática da história, né? Até então. E ela vai tocar em pontos muito importantes, como, por exemplo, o racismo vai passar a ser considerado crime, os povos indígenas vão passar a ter direitos, né, alguns direitos reconhecidos, práticas envolvendo tortura vão ser condenadas e proibidas no país, isso nem precisaria estar sendo escrito, né? Assim como o racismo nem deveria precisar, porque isso é um absurdo, né? É crime, mas está na nossa Constituição, não deveria nem existir, né, racismo, enfim. Foram asseguradas a liberdade, o direito à liberdade de expressão, o voto ele vai passar a ser universal, a jornada de trabalho vai ser de, no máximo, 44 horas semanais, e por aí vai. Bem, o governo Sarney chega ao fim, e com ele vem a primeira eleição realmente direta para presidente, após o fim do regime. Ela acontece em 89 e dois candidatos vão se destacar, dois candidatos com propostas bem diferentes. O Fernando Collor de Mello, né, com uma proposta neoliberal, né, falando que vai modernizar o Brasil, e o Lula, né, aquele sindicalista que vai ganhar espaço na política lá no movimento grevista do ABC. Bem, quem sai vencedor
é o Collor, né? A grande parte dos empresários vão ver no discurso do Collor algo que vai agradar a eles, né? Porque o discurso já com o Collor já começa a se pensar em privatizações. Vamos ver isso lá na frente, melhor, né? Quando a gente falar de Fernando Henrique. Mas o fato é que o Collor vai ter o seu governo marcado por grandes polêmicas. E ele vai acabar sofrendo o impeachment. A medida mais polêmica, né, do governo Collor é exatamente o confisco das poupanças. Aconteceu o seguinte, pessoal, para evitar a alta do consumo e a inflação, o Collor, né, o governo Collor vai fazer o seguinte, ele vai bloquear as poupanças dos brasileiros por 8 meses e depois de 8 meses esse dinheiro seria devolvido em 12 parcelas, ou seja, a população vai ter o seu dinheiro subtraído praticamente, porque não vai ter correção, né, de juros perdidos e por aí vai. Em seguida, né, uma onda de denúncias sobre corrupção vai assolar o governo e ele vai sofrer o impeachment. Quando o Collor sofre o impeachment, quem assume é o seu vice, Itamar Franco. Né? E é no governo do Itamar Franco que vai surgir o Plano Real. Né? O Plano Real ele vai ser um projeto idealizado pelo Fernando Henrique, né, que vai ser ministro da Fazenda do governo Itamar, e a inflação vai ser, pela primeira vez, domada, vamos dizer assim. Com a inflação sob controle, o Fernando Henrique vai ganhar muita popularidade. E nas eleições seguintes, ele vai ser eleito logo no primeiro turno. O Fernando Henrique ele vai ficar por 2 mandatos consecutivos. Ele vai governar de 95 até 2002. Ok? A marca do governo Fernando Henrique é exatamente a política, né, neoliberal. Qual é a marca do governo neoliberal? É a ideia de Estado mínimo. O que é Estado mínimo? Na visão dos neoliberais, o governo ele não tem que se meter em assuntos que podem ser repassados para a iniciativa privada, ou seja, o governo ele não tem que gastar com educação, com saúde, com moradia, nada disso é função do governo. Tudo aquilo que pode ser transferido para os empresários deve permanecer nas mãos dos empresários. Essa é a visão dos neoliberais. Então, o Fernando Henrique ele vai começar uma onda de privatizações. O que é privatização? É você pegar uma empresa pública e vender ela para iniciativa privada. Bem, existem 2 visões para as privatizações. Né? Existe um grupo que vai defender as privatizações e um grupo que vai ser contrário às privatizações. Vamos grifar aqui as 2 visões, tá? Aqui, ó. Os grupos que defendiam a privatização acreditavam que o governo deveria ter pouca intervenção na economia, ou seja, eram neoliberais, permitindo a autorregulação do mercado, a fim de que a gestão privada fosse mais eficiente e geradora de lucros. Já, né, agora aqui, ó, falando dos grupos contrários, já os grupos contrários às privatizações argumentavam que, ao repassar as empresas para, né, a iniciativa privada, o governo estaria perdendo parte da sua soberania em gerir setores estratégicos, como, por exemplo, o de infraestrutura. Né? Bem, pessoal, vamos dar aqui continuidade.
E aí chegamos aos anos 2000. Brasil nos anos 2000. Bem, em 2002, em 2002, o líder sindical, né, Luiz Inácio Lula da Silva, vai chegar à presidência, tá? O que a gente precisa destacar é que o Lula que concorre em 89 e o Lula das eleições de 2002 são bem diferentes. Em 89, ele era um sindicalista radical, com ideias radicais. Em 2002, ele já era um candidato muito mais aberto ao diálogo, até mesmo com as elites, ok? Tanto que o seu vice era alguém ligado, né, à, à alta burguesia, vamos dizer assim, brasileira, né? Era alguém que tinha ali livre acesso aos empresários do Brasil. Bem, a marca do governo do Lula, ele vai ser exatamente um estado de bem-estar social. E é uma marca, né, do estado de bem-estar social são as políticas sociais. No governo Lula foram criados o Luz para Todos, o Fome Zero, o ProUni, e vai aumentar assim a popularidade dele, ok? Em 2005 vai estourar, né, um grande caso de corrupção, conhecido como mensalão. O que era o mensalão, pessoal? O mensalão era uma espécie de mesada que os deputados recebiam para aprovar os projetos indicados pelo governo, né? Como, por exemplo, Fome Zero, ProUni, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, enfim. Esses projetos, eles passavam no Congresso porque muitos deputados recebiam dinheiro, né, público para aprovar esses projetos, o que é obviamente errado, né? Isso é corrupção. Bem, o fato é que o governo, né, do Lula trouxe um ganho muito grande para a classe C, né? Muitas pessoas saíram da miséria nesse governo. Então, a popularidade dele era muito alta. Com isso, ele consegue fazer a sua sucessora, né? Ele passa 2 mandatos no poder e ainda consegue indicar a sua sucessora, porque a Dilma ganha as eleições. O primeiro governo da Dilma, ele segue ali uma linha muito próxima ao que foi o governo Lula, né? Então, ela continua essa pegada social. Mas, ao final do seu governo, isso vai diminuindo um pouco, ok? No segundo governo, né, logo no primeiro ano, ali indo para o segundo ano, a Dilma sofre o impeachment. Aí, com a subida do Michel Temer, é abandonada de vez essa ideia do social, né? E voltam as políticas neoliberais, voltadas para a elite. Bem, em seguida, temos aqui na página 326, não, minto, 327, exercícios que vão falar exatamente da Constituição. Vamos. Aqui tem o artigo número 1, né? 2, 3, enfim. Por que a Constituição ficou conhecida como Carta Cidadã? E aí está pedindo para a gente citar um trecho, né, para justificar a nossa resposta.
Bem, ela vai ser considerada como carta cidadã porque ela, pela primeira vez, ela vai incluir pessoas que estavam à margem, né, dos direitos do país, como, por exemplo, os indígenas, os quilombolas, ok? Isso está logo aqui de cara, né, no primeiro artigo, ó. Fundamentos básicos. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa, o pluralismo político. Tudo isso justifica a letra A. Aqui também, ó, erradicar a pobreza. Bem, de acordo com a Constituição, como funciona o poder no Brasil? Gente, pela Constituição, o poder emana do povo, porque ela fala aqui exatamente que tem os 3 poderes. Aqui, ó, parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Você tem, né, representantes do povo. Letra C. Leia novamente os fundamentos da República Federativa do Brasil, instituídos pela Constituição, e comente a importância, né, dos itens 3 e 5. Isso aí pode ser feito na sua casa, tá? Comente, converse com o seu responsável sobre o que eles acham, qual a opinião deles sobre esses itens. D. Analise os objetivos da República Federativa do Brasil instituídos pela Constituição, escolha um deles e converse com seus colegas sobre a sua importância. Olha que conversa boa, que debate legal para ter em casa, né? Com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o vovô, enfim, com o responsável. Bem, continuando aqui o nosso conteúdo, temos o tópico trabalho e economia, que vai falar, né, que um dos grandes problemas atuais é o aumento do desemprego, ok? Em 2008, o mundo, né, de uma forma geral, vai passar por uma grande crise econômica, e que, obviamente, vai atingir aqui o Brasil também, com a questão do desemprego. E aí, muitas pessoas, né, vão entrar na informalidade, né? O que é o trabalho informal? É o vendedor ambulante, é o camelô, enfim, esses são exemplos de trabalhos informais. Qual é o problema do trabalho informal? O problema é que esses trabalhadores, eles não têm acesso a nenhum direito trabalhista. Eles não têm direito a 13º, eles não têm direito a férias. Se essas pessoas ficam doentes, por exemplo, elas não têm nenhum benefício que garanta a sua renda, né? Elas não têm licença maternidade e por aí vai. Fugindo um pouco, né? Fugindo não, né? Tentando se proteger dessa informalidade, vai surgir não, né? Vai ganhar força o cooperativismo, tá? O cooperativismo, na verdade, ele tem origem lá na Inglaterra, tá, pessoal? Em meados ali do século XIX, com organização de trabalhadores urbanos. E o que é isso? O que é uma cooperativa? Aqui tem alguns pontos importantes para definir cooperativas, tá? O controle e a gestão das cooperativas ocorrem de modo democrático e seus membros participam ativamente das decisões. Em uma cooperativa, as decisões devem ser tomadas com autonomia e independência em relação às outras instituições. As atividades econômicas desempenhadas devem estar relacionadas com o desenvolvimento da comunidade. Os membros de uma cooperativa são responsáveis pela formação de outros, por meio do processo educativo, de treinamentos, ou seja,
As cooperativas, elas buscam proteger esse trabalhador, ok? Bem, continuando o nosso conteúdo. Só um minutinho. Enfim, vamos lá. Vamos lá. Outro ponto bastante importante é o agronegócio. O agronegócio e as suas consequências. Bem, parte da riqueza produzida no Brasil, né, tem origem no agronegócio. Afinal de contas, somos um país agroexportador desde, né, do início da nossa história. Bem, da história colonial, né? Porque nós temos história antes mesmo do europeu chegar aqui. Então, desde o início da nossa história colonial, nós somos agroexportadores, né? Atualmente, o nosso mercado, né, agropecuário, vamos dizer assim, ele é marcado pela exportação de produtos como milho, soja, laranja, algodão. Embora, né, o agronegócio seja voltado para a exportação, um dos setores que mais cresce no país dessa atividade econômica, ela vai se beneficiar em parte do mercado interno também. E aí, pessoal, o agronegócio ele vai ser um ponto muito delicado, porque mesmo ele gerando riqueza, né, ele também gera um dano muito forte na questão ambiental, por exemplo, né? A mata, né? As áreas que deveriam ser preservadas, porque o futuro depende da questão ambiental, né? Elas estão sendo derrubadas para dar lugar a pasto, para dar lugar à plantação de soja. E a gente sabe que as consequências climáticas para isso são terríveis, né? Então, precisa ser repensado isso. E a vida nas cidades? Falamos, né, do campo, vamos falar agora das cidades. O século XX ele vai ser marcado pela transição da característica populacional no Brasil. Enquanto grande parte da população vivia no campo, agora isso se inverteu, né? Grande parte da população brasileira, atualmente, né, a maioria da população brasileira, ela vive nas cidades. O que vai gerar problemas, né? Porque as cidades nem sempre elas estão, como é que eu posso dizer, preparadas para suportar tantas pessoas. Então, nós vamos ter problemas com moradias, por exemplo, né? Pessoas ocupando locais que não deveriam ocupar, como os morros, as encostas, e quando tem chuva, por exemplo, você tem deslizamento. Nós temos que falar também dos congestionamentos, que vai gerar impacto ambiental, depredação de espaços públicos, e por aí vai, né, pessoal? Todos os problemas da vida urbana que nós conhecemos bem. Um grande problema, né, gerado nesse cenário todo é a desigualdade social. E aqui essa charge, gente, ela é bem interessante. Bem interessante mesmo. Temos que falar da luta dos povos indígenas. A Constituição de 88, né, ela vai reconhecer o direito indígena à terra, mas atualmente
está rolando uma discussão no Congresso, né? Nem mais no Congresso, passou já para a Suprema Corte, do marco temporal. Pesquisem sobre isso, tá? O marco temporal é um grande problema para a causa indígena e para todos nós, né? Bem, pessoal, chegamos então à questão da luta dos quilombolas. Está prevista na Constituição e que, infelizmente, também não são respeitados, né? Quilombolas são pessoas remanescentes de quilombos, pessoas que têm os seus antepassados ex-escravizados. E chegamos ao fim do capítulo? Não, ainda temos aqui uma folha de exercício, e esse capítulo ele é bem grandinho, mas vamos lá. Essa atividade aqui vai falar sobre a interpretação desse cartaz. De acordo com o cartaz, o que é comemorado no dia 12 de junho? Bem, pessoal, antes de eu dar a resposta, eu vou dar um tempinho para vocês realizar essa atividade, ok? Então, 1, 2, 3, pausando. Beleza, pessoal? Vocês pausaram e agora nós iremos retornar para a correção. E aí, o que é comemorado dia 12 de junho é comemorado, né, o Dia contra o Trabalho Infantil. E aí está pedindo para a gente observar aqui a imagem e falar o que ela transmite, né? Aqui nós temos um lápis e um martelo, parece ser um martelo, né? Mostrando ali o trabalho junto com a questão do estudo, né? Da educação. Explique por que o trabalho infantil é considerado crime no Brasil. Porque ele atrapalha exatamente essa questão da formação do indivíduo, né? Através da educação. Muitas crianças precisam parar de estudar para trabalhar. Bem, a número 2 é uma pesquisa, tá? Vamos, então, aqui dar continuidade ao capítulo. Bem grande esse capítulo, hein? Bem, nesse capítulo, ele vai falar aqui ainda dos problemas do consumismo, né, que é um grande problema do mundo capitalista, de uma forma geral. Isso vai gerar problemas como lixo tecnológico, enfim, né? Pessoas que vão consumir simplesmente por consumir. E também vai finalizar aqui com a valorização da diversidade. A diversidade LGBTQIA+, enfim, que precisa ser valorizada e principalmente respeitada, tá? Porque homofobia é crime. E assim terminamos o nosso capítulo com a última folha de exercício. Aqui tem um texto muito importante, tá, pessoal? Sobre a violência contra as mulheres. Precisa ser lido, é bem importante. É uma luta histórica. E aí sim, chegamos aqui à última folha de exercícios. E iremos fazer agora. Então, 1, 2, 3, pausando. Retornando o pessoal para a correção. Pergunta assim: qual é o objetivo das empresas ao programarem, né, um prazo de vida útil reduzido aos produtos? Gente, aumentar o consumo, né? Porque você compra um aparelho eletrônico
daqui a pouco ele para de funcionar. Por quê? Porque se ele durar para sempre, né, você não vai comprar outro. Então, você não vai alimentar essa indústria. Beleza? A número 2, ela é pessoal, tá? A B também, né? Vai perguntar se você conhece algum produto que tem, por exemplo, essa obsolescência programada. Os telefones celulares atualmente. Você compra um celular e ele vai pedindo atualizações. De repente, ele para de atualizar. E aí os aplicativos não abrem mais nele. Né? É um exemplo. A número 2 é para ser feita em família, tá? É bem interessante, façam. E assim, terminamos o capítulo, mas agora iremos corrigir rapidinho a nossa folhinha da semana. Essa aula ficou grande, hein, pessoal? Mas vamos lá. Folhinha da semana. Número 1, explique a polêmica que envolve a lei de anistia. Bem, gente, a polêmica, né, é exatamente o ponto dela beneficiar também, né, os criminosos do regime, né, os torturadores e por aí vai. Número 2, comente o ponto de vista de quem defende e de quem é contra as privatizações. Bem, quem defende vai falar que o serviço vai melhorar, que vai gerar lucro. Já quem é contra as privatizações vai falar o seguinte, que o país vai perder soberania sobre pontos estratégicos, como, por exemplo, energia. 3. Por qual motivo a Constituição de 88 é conhecida como Carta Cidadã? Porque ela, pela primeira vez, vai atingir grupos que antes eram excluídos, como os indígenas, os quilombolas e por aí vai. Ok, pessoal? Bem, deixa eu retornar aqui para a nossa aula. Deixa eu parar aqui a transmissão, parar a apresentação, né, aliás. E eu vou me despedir de vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.